todos, hoje o canal Roda de Umbanda veio aqui na cidade de Araquari conversar com o Pai Nicolas de Ogum. Ele é proprietário aqui, dirigente do Templo de Umbanda Folha Dourada. E aqui também toca um candomblé. E para nós é muita novidade que o candomblé que é tocado aqui, ele é da nação de Jeje. E até agora a gente não entrevistou ninguém dessa nação, né, Pai? Então a gente tem bastante curiosidade e bastante pergunta, né, sobre qual é a grande diferença dessa nação para outra nação, né? E eu gostaria muito que o Pai se apresentasse, agradeço muito, né, por receber a gente aqui e contasse um pouquinho da sua história aqui para nós. Sim, boa noite a todos, minha bênção, meu motumbá, meu colofé, meu mucuyu, meu saravá fraterno a todos os umbandistas que estarão assistindo também. Hoje a gente vai estar falando, aqui a casa funciona assim, na parte da Umbanda, tocada pelo Pai Ezequiel de Oxóssi. Ele é filho do Pai César, do Ogum, de Joinville. E aqui a nossa casa nós tocamos Umbanda e Candomblé, porém em momentos separados, né? E eu sou o Pai Nicolas de Ogum, sou sacerdote da nação Nagô-Vodum, né? Que muita gente não conhece, tem muito preconceito, né? Porque Vodum muita gente acha que é um bonequinho mas não é. O Vodum é como se fosse o orixá da nação Quetu, que é a mais conhecida dentre as pessoas assim, né? E aqui na nossa casa, a gente toca a nação Nagô-Vodum, né? Porém, em momentos separados, né? Abrange esses momentos separados. Conta um pouquinho da tua história para nós, Pai. Bom, eu fui iniciado na nação Quetu, no estado de São Paulo, porém eu migrei de nação. Hoje eu me encontro na nação Jeje. Amo demais essa nação, mãe, é uma nação que me acolheu com todo o amor, com todo o carinho, né? Muita gente não conhece. E essa nação é uma nação que muita gente tem preconceito. Porém a gente está aqui hoje para desmistificar o que as pessoas pensam sobre a nação. A nação Jeje, ela cultua voduns e orixá. Então, numa casa de Jeje, mãe, ela pode ser feita, a pessoa ela pode ser iniciada tanto de orixá quanto de vodum. A ritualística é toda diferente. Então, no caso do Nagô-Vodum, que é o meu caso, é totalmente diferente do Queto. Então, desde a iniciação, desde o Bori, o Ebó, que a gente não usa esses nomes, porém, para simplificar um pouco, eu vou estar usando esses termos. Sintetizar ali, né? Isso, para entender o que é realmente a nação Jeje. Então, na nação Jeje não é Babalorixá, não é Yalorixá, é Doté e Doné. Isso a respeito do santo. Eu sou filho do pai Rumbonan Anderson, de Agajá do Sul, da cidade de Santo André. Meu avô é o Megitó Pai Danci, que já foi para Torum, né? E ele tem a casa tombada, Patrimônio Histórico de Santo André, São Paulo. Então é isso, mãe. A nação Jeje para começar isso. Para início, né? Para início de conversa é isso. Início. E qual que é a grande diferença da Jeje para as outras nações? Para as outras, pro Ifá, né? Porque, por exemplo, quando os negros chegaram aqui no Brasil, primeiro chegou os Banto, a nação de Angola, Congo. Então esse povo, ele escutou uns inquis. Então a primeira nação que chegou foi o povo Banto. Então eles são um povo que, dentro do culto, a maior diferença de rezas, cantigas e fundamentações. No caso do Queto e o Jeje, eles têm semelhanças. Não é a mesma coisa, eles têm semelhanças. No caso do Nagô-Vodum, como ele abrange tanto os orixás quanto os voduns, o Nagô-Vodum ele tem essa semelhança. Então, por exemplo, no Jeje, a iniciação, não vou falar de fundamento, mas sim, ela é diferente. Dentro do quarto de santo, as rezas, os orôs, o preceito ele pode mudar dependendo do vodum da pessoa. Na minha nação seria de vodum Gubadagri, que é o vodum no caso.
Porém, a energia, mãe, eu acho que no final a gente está cultuando o que? A terra, o fogo, o ar, a natureza. A natureza. Né? Então, essa é a... As maneiras de cultuar um pouco diferente, mas porém, os negros chegaram aqui juntos, né? Juntos e misturados, sem direito de cultuar as suas divindades. Né? E aí e a igualdade, qual que é a grande igualdade? Assim, existe preceito, existe as decadas, as obrigações? Se for um vodunce, que no caso da nossa nação se chama vodunce, o preceito da iniciação é um ano sem ir na praia, sem ir na cachoeira, sem entrar em cemitério, até a pessoa tomar um ano, dentre outros preceitos que ela tem dentro do culto. Né? Sempre estar de roupa clara, não usar preto, não usar vermelho, que hoje em dia as pessoas iniciam, amanhã já estão usando preto, usando vermelho. Então, já estão na praia tomando um bronze. E isso não faz parte do candomblé, né? O candomblé, mãe, ele acolhe a todos, porém ele tem uma cartilha que deve ser seguida. Então, o que estão fazendo hoje com o candomblé é triste. Tanto com o candomblé quanto com a umbanda. O pai Ezequiel aqui, ele toca a umbanda, eu auxilio ele, e a gente vê assim cada coisa... que dentro da Umbanda as pessoas, tanto de assistência, eles acham que um Exu, uma pombagira, ele foi feito para arrumar um companheiro para a pessoa. Amor, ele foi né? feito para arrumar um amor, só isso. O Exu não serve mais para nada. O Exu só serve para isso. O Exu é um grande conselheiro em todas as áreas da nossa vida, né? Ele não está ali só para o amor. A pombagira não é só feiticeira do amor, ela ajuda, claro, a gente não pode ser hipócrita. Dizer que não ajuda, mas não é só para isso. Mas a religião não gira em torno disso. O candomblé, a umbanda, é uma religião linda, maravilhosa. Porém, aqui na nossa casa, ela é separada. Aqui a gente está tocando umbanda, o terreiro vai ser construído aqui, de candomblé do lado, para a gente não misturar as coisas. Então, a princípio, a gente está tocando umbanda. Posteriormente já vai ser montado a parte do candomblé. Na parte do candomblé, o terreiro se chama Cuevodungu, por causa do meu vodum, no caso. E na parte de Umbanda, Templo de Umbanda Folha Dourada. E como é que funciona a abertura desse candomblé, pai? A gente conversa sempre um pouquinho antes, né? E vai colocar um pouquinho diferente, né? Como é que funciona essa abertura do toque? No caso do candomblé, cada casa tem a sua doutrina, já vou estar falando da minha, né? Na abertura do Jeje, na Govodum, o que acontece? O maior Vodum para nós é B100, que no Jeje, no Quetu é Oxumaré, no Angola é Angorô, né? Então, na nossa nação se abre saudando esse Vodum. Claro que primeiro Exu. Sem Exu não se faz nada em qualquer nação. Então, nossos Exu levar Vodum, que é nossos Exu na parte do Jeje. Claro que a gente não deixa de cultuar nossos espíritos de Umbanda, Exu e Pombagira, né? Que hoje em dia raramente se vê pessoas que entraram só com o orixá, que são de candomblé e não cultuam os espíritos, porque a gente está no Brasil, né, mãe? E no Brasil tem que se cultuar o que já estava aqui quando os negros chegaram. Então, Exu, Pombagira, Caboclo, dificilmente uma casa de candomblé que não se cultua essas entidades. No caso da Umbanda aqui de casa, funciona assim, a pessoa entra para conhecer, ela vê a doutrina da casa, se é isso mesmo que ela quer, porque não é porque ela está entrando, vendo que é uma Umbanda que não tem rígido, não é rígida. E aqui a Umbanda do Pai Ezequiel, ela tem o anjo da guarda, tem todos os fundamentos, tem a iniciação de Umbanda, camarinha, né? Com o tempo, não é chegar num terreiro de Umbanda e achar que amanhã eu vou ser pai de santo. A pessoa, ela chega na casa de axé e ela tem que passar, né? ela tem que passar pelos parâmetros do desenvolvimento mediúnico para amanhã ou depois, talvez ela ser um pai pequeno, uma mãe pequena. E isso com o tempo. A pessoa pode chegar numa casa de axé hoje e ela desenvolver rapidamente ou não, ela pode ficar anos lá. Então isso que as pessoas não aceitam. Elas querem chegar, mãe, hoje e já virar pai de santo amanhã. E tudo é um tempo, tudo tem o tempo. Infelizmente, não é
colocar um fio no pescoço e falar que é pai de santo. Nós precisamos passar pelos rituais de iniciação, seja na Umbanda, seja no Candomblé. Porque não é simplesmente eu comprar uma imagem bonita, porque o dinheiro hoje compra tudo, mas não compra a consciência do orixá, porque essa orixá não consente. Eu falar que eu sou pai de santo, eu não sei. Nós temos que ter ética, né? Tem que ter ética e moralidade dentro da religião. Ética e responsabilidade pelo que a gente vai fazer com o outro, né? Com é o outro que nos busca. Colocar né? a mão na cabeça de uma pessoa, isso é uma coisa super séria. Então não é só colocar duas imagens na parede e falar, eu tenho um terreiro, tenho uma religião, essa é a minha casa. Não, a gente precisa ter ancestralidade, saber de onde a gente veio e saber para onde a gente vai. Né? E voltando assim um pouquinho, né, no candomblé do Jeje, né? No Jeje, na Gogodum. Tem búzio também? Sim, o candomblé, todos os candomblés eles trabalham com búzios, que diferente da Umbanda, primeiro a gente consulta Ifá, para ver Ifá o que ele vai determinar. Então, antes de começar qualquer obrigação dos obrigacionados na casa, uma iniciação, ebó, umbori, se consulta Ifá. Uma que Ifá ele determina qual é o vodum da pessoa, orixá, o inquice, ele vai determinar. Então, em uma iniciação, a pessoa ela comprou tudo, mãe, para ser filho de Iemanjá. Na hora que ela vai sentar no apoti, ela vai... Ali é a hora certa dela saber qual orixá, porque o orixá pode mudar. Então, no candomblé, estou falando, até a iniciação, a pessoa ela transiciona espiritualmente, o orixá ele pode mudar. Porque o orixá ele é um vento, ele é elemento da natureza. Agora, posteriormente, depois da iniciação, a pessoa não muda mais. E depende da casa, com anos ela pode estar recebendo o seu juntó, que é o segundo orixá. Depende da casa. Mas até lá ela vai trabalhar um orixá só. No caso eu, até hoje, minha mãe Oxum não passou. Só passou meu pai Ogum. E o Búzios é isso, mãe. Ele responde todos os orixás, o que o orixá vai aceitar de oferenda, qual os bichos, qual o orixá da pessoa, qual o caminho, qual o Odu da pessoa, para ela ter um bom caminho, porque não é simplesmente ela chegar numa casa de axé e passar qualquer ebó. Ela tem um Odu que ela precisa alimentar, uma cabeça que precisa ser alimentada, um ebó, um bori, então para isso precisa confirmar qual é o orixá ou o Odu da pessoa. Mas para santo, o pai também joga para cliente. Se uma pessoa está assistindo claro. ali, ela quer dar uma jogadinha. Jogamos para o cliente, tudo, porque não é porque a pessoa não é iniciada que ela não tem santo. Todos ela não precisa, às vezes, né? O Búzio também ele não é só uma adivinhação, ele é um autoconhecimento, ele é um auxílio, né? O Búzios ele fala da vida da pessoa relacionado à saúde, emprego, caminho. Então, o Búzios ele vai determinar isso, independente se é um filho de santo, um cliente, e ele vai recomendar o que a pessoa precisa. Se ela precisa de um ebó, se ela precisa de um bori, ou se ela não precisa de nada. Que também acontece, né? Exatamente. Não é sempre que você porque vai muita gente se vê em casa, passei em país de santo fulano de tal, tem que fazer santo. Santo não é obrigado a fazer. Esse negócio que o santo... se eu não fizer santo, o santo vai me matar. Não, gente. Santo não mata ninguém. Porque o santo são divindades. A gente se prostra para nossas divindades. Nossas divindades, elas nos auxiliam. O santo, ele não precisa de uma vela. Claro, a gente dá do bom e do melhor para o santo. Alimenta, comidas secas, tudo do bom e do melhor. Tudo que a gente come, Exu come. Porém, quem precisa primeiramente é nós. Então a gente precisa alimentar a nossa cabeça e tirar o ego do coração, sabe? Porque nem tudo é obrigação, nem tudo a pessoa está no caminho para seguir aquela religião. Ela não está no caminho de entrar para casa e falar, que às vezes ela não vai, ela pode estar ali, mas a cabeça dela não está. Ou ela fica um período e depois ela... Depois vai a pessoa... Então, hoje em dia está complicado nessa parte. Pessoas vão numa casa, se iludem, acham que é tudo muito bonito, mas o bonito às vezes sai caro. É verdade. Para quem está acompanhando o canal sempre, né, nossas entrevistas, não é a primeira vez que esse tema é abordado, né, que santo não obriga a pessoa a fazer obrigação, né?
o santo não mata, o santo é amor e caridade. Isso é porque a gente claro, começa né? a falar, já vai vir nos temas aqui, então é isso, o santo ele não obriga a iniciação. Claro, se tiver no caminho da pessoa, ele dar dela a cabeça, determinar, seria bom a pessoa iniciar. Porque antigamente existia um ritual, mãe, que chamava bolonã. Quando a pessoa chegava no terreiro de candomblé, se bolava, ali o santo mostrava que ele queria determinada iniciação, que a pessoa precisava iniciar por saúde, os caminhos dela abrir. Hoje em dia não, hoje em dia ninguém, nem existe mais. Dificilmente se vê uma pessoa bolar. Porque elas já chegam na sua casa com o santo pronto. Ela já chega falando, eu sou desse santo, desse pronto. Só que não é isso. E aí se você falar que tá errado, né? Não é, né? Sim, aí o pai de santo é errado, o pai de santo é isso, o pai de santo é... E ela busca até alguém que... Alguém que vai ser conivente, ela vai pagar e ele vai aceitar. E qual que é a grande diferença do comportamento do orixá incorporado no médium de Nassã, de Jeje, para quê? Qual é a diferença desse orixá quando ele está em terra? No caso do Jeje, os Voduns, eles têm maior liberdade de ser dentro do culto. Então, por exemplo, na África, o Vodum, o orixá, ele fala, ele conversa, ele abre o olho, ele gesticula. O orixá é uma divindade que tudo faz. Então, por que aqui os orixás, eles têm que ficar de olho fechado? Né? Porque o Vodum, o orixá, ele não é cego. O orixá, ele não é cego, o Vodum, ele não é cego. Então, o Vodum, ele pode abrir o olho, o Vodum fala. Claro que não como numa Umbanda, como um orixá de Umbanda, um falangeiro, ele não vai dar consulta, dar passo, porque isso não faz parte do culto. Tudo tem o seu parâmetro. Porém, o orixá, o Vodum, na minha casa, o orixá ele pode abrir o olho, ele tem liberdade. Então, ele não vai chegar aqui e chegar e ficar assim com o olho fechado. Que a gente precisa dessa energia junto de nós. Não uma energia que chega e eu moldo ela. Muitos vão me criticar, mas é isso, o orixá não se molda, o orixá é uma energia bruta, certo? Então o orixá no jeje, ele abre o olho, o orixá ele fala, o orixá ele vai na mata pegar a folha que ele quer. Não necessariamente o ibejo, o erelho precisa vir para o orixá mesmo. Sim, o orixá ele faz tudo. Que interessante, ele não é como um caboclo, né? Que vem não é como um caboclo. E ele dança também? Sim, o Vodum ele dança. No caso, tem danças específicas, diferentemente do que são outras danças. Porém, no Nagô Vodum, o Vodum, o orixá, eles dançam tanto rezas antigas em Yorubá quanto em Fon. Então, eles se reconhecem. Porque lá na África, na Nigéria, no norte da Nigéria, se cultuava tanto Vodum quanto orixá. Porém, o culto Vodum é proveniente da região do Benin. Então, essa região que é o culto de onde saiu o culto Vodum. Muito se mudou, no Haiti tem Vodum, em Cuba tem Vodum, porém, diferentemente. Muito se moldou, para se adequar à cultura local. É a mesma coisa que a Umbanda, a gente vê que a Umbanda hoje em dia tem em Portugal, tem na Espanha, tem em vários lugares, mas ela é diferente, porque lá existe uma regra de sociedade. Exatamente. Né? Lá existe uma outra cultura e a religião vai se moldando, né? Os espíritos dos pais santos dirigentes vão se moldando com porque as pessoas já são acostumadas com um ritual, elas apresentam uma religião diferente, elas têm... É a mesma coisa que os escravos quando vieram, né? Olha tudo que eles mudaram dentro da religião deles para poder cultuar. Para poder conseguir cultuar as suas divindades. Santo, né? A gente vê que a história conta, né? Como foi sofrido para essas religiões. Para a religião de matriz africana conseguir resistir até hoje. Porque onde tem um terreiro, qualquer bairro que seja, terreiro tinha que ter uma placa na frente. Ato de resistência. Porque estar ali é um ato de resistência. Ato de resistência, né? O Brasil tem 1.500 anos, então olha quanta história, né, essa religião já tem, né? Exatamente. É uma coisa muito antiga, não é uma coisa de agora. Muito antiga e muita gente tem preconceito porque não conhece. Porque o preconceito ele vem quando eu não conheço, eu não procuro saber o que é. Você não tem um conceito, você tem um preconceito daquilo, né? Pai, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, né? Uma mensagem para quem está escutando, uma opinião sua
sobre vários assuntos, né? E a gente pode explorar um pouquinho mais essa conversa. Povo de axé, povo de umbanda, povo de candomblé, seja que nação for, todos nós somos irmãos. Venham, vão na casa do seu irmão bater um paó, bater uma palma, seja para um orixá, para um vodum, para um inquice, para uma entidade. Porque não é porque ela é de umbanda, uma entidade ela é menos do que um orixá. Às vezes o caminho da pessoa, a cura está numa entidade. Então vamos respeitar todas as nações. Vamos na casa do irmão bater uma palma, bater um paó. Sabe? Não é ir na casa do irmão para olhar a roupa que o orixá estava, gente. Vá na casa do irmão, ver como aquele orixá se comporta e pedir caminho, prosperidade, saúde. Não ir só comer, servir o agião, ir lá e comer e sair falando mal. Nós precisamos de união. Todos que a mãe entrevistou aqui, eu vi que fala disso, bate nessa tecla, sabe? Vamos respeitar o zelador da casa, sabe? Então a religião ela precisa de união. É difícil, eu acho que não tem mais jeito. Essa união não vai vir. Mas ela parte de nós. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre, sabe? Então, se eu vou na casa do irmão, eu posso não concordar com nada. O ritual pode ser totalmente diferente do meu. Porém, eu vou falar o quê? Axé. Se está dando certo para ele, axé. Claro, se é uma coisa assim que venha me ferir, eu vou falar. Agora, se ele trabalha daquele ritual, é daquele jeito, que continue daquele jeito. Então, cada um ir na casa do outro pedir axé. Que antes, mãe, assim, aqui Araquari é bem pequeno. E tem poucos terreiros de candomblé que eu venho a conhecer aqui na região. Antigamente, uma região dessa, um irmão estava na casa do outro. Por exemplo, eu ia tocar um candomblé hoje de Ogum, no mesmo dia, o outro não tocava o dele. Porque ele estaria na minha casa, louvando o meu orixá. Quando estivesse tocando na dele, eu estaria lá para ajudar. Porque não é porque eu não sou filho de fulano que eu não posso ir lá ajudar a depenar um frango, uma galinha, varrer um chão, lavar uma louça. Porque conhecimento se troca, não se impõe. Gente, se troca conhecimento. Porque na minha nação pode ser de um jeito, na outra. Só que o certo, mãe, é conhecer um pouco de todas. Que eu tento conhecer um pouco de todas. Eu posso falar pelo Quetu, posso falar pelo Jeje. Angola eu conheço bem menos, mas não fico perdido também. Eu tenho que conhecer. Frango, vou limpar um frango e todas é a mesma coisa. Todas é a mesma coisa. A energia, o Ibá é o mesmo, não muda. Ali tem uma quartinha de água em todos. Não tem Ibá que não tem a quartinha de água. E a partir do momento que a gente se une entre a gente, a nossa religião ela fica muito mais fortalecida. Sim. Porque dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, você impõe o seu lugar. Exatamente. Então todo mundo sabe, olha, aquela pessoa lá, ela é da Umbanda, ela é amiga da outra pessoa, você tem relações, né? A gente vive, o ser humano vive de relações, isso é muito importante dentro da religião. Exatamente. A gente respeitar e compartilhar, né? Exatamente. Então venham conhecer a casa, todos são bem-vindos, todos. Vou estar falando, mãe, sobre a questão de transexualidade na religião. Todos os transexuais são bem-vindos na religião. Candomblé, Umbanda. Chegar uma pessoa que está falando da doutrina dessa casa, uma mulher trans, ela vai poder usar a saia, ela vai poder usar o pano da costa, o pano de cabeça. Porém, nos rituais, tem coisa que a pessoa não vai fazer, porque biologicamente ela nasceu com uma sexualidade e o orixá, ele entende daquela forma. Então, por exemplo, eu não posso pegar, mãe, uma mulher trans e pedir para ela cuidar das Yamin no candomblé, que são as grandes mães. Porque elas não, no candomblé, só mulheres que são donas desse culto, principalmente mulheres de Oxum. Então, dentro do candomblé, todos têm o seu papel. Isso não significaria que essa pessoa ela não teria uma outra função. Exatamente. Também ela tem outra função, ela vai ter outra coisa. Então, as pessoas elas têm que ser respeitadas dentro da religião, porém elas também têm que respeitar a cartilha do candomblé, e da Umbanda que seja. Elas têm que saber como funciona e é daquele jeito. Não é preconceito, porque a religião não tem preconceito, porque nós já sofremos preconceito de outras religiões. Então a gente precisa impor, a gente precisa sair nas ruas,
fazer carreata, passeata, sair, fazer as coisas, não estar dentro de um terreiro esperando que vão chegar na nossa casa e aplaudir. Nós temos que fazer por onde as fazer pessoas... festas, né? Festas as pessoas conhecer nossos... Temos São Jorge, né? Ogum, todo mundo se unir, não é um terreiro só todos, sabe? Então, as pessoas do candomblé, da Umbanda, elas são muito... Ai, porque minha casa é melhor, a minha casa é isso, a minha casa é aquilo. Não. Todos somos iguais, porque o santo que tem na minha cabeça tem na de todos. Dessa forma. Então é isso. Venham conhecer a casa, aqui fica em Araquari. A mãe vai estar deixando lá. As redes sociais vão ficar, né, na descrição do Exatamente. vídeo. Contato do pai ali, com certeza. E aí venham conhecer a nação Jeje, venham desmistificar. Nós somos a primeira casa de Jeje, de Nagovodum, da região de Araquari, a primeira, Nagovodum, e da região, creio eu, que não tem a casa de Jeje, Nagovodum, né? Então venham conhecer, desmistificar, tá? Porque o candomblé é lindo, então venham, conheçam, e é isso. E Orixá é amor, né? Amor, caridade, Umbanda é amor e caridade. A gente também tem aqui o pai Ezequiel, que está aqui ajudando, né? Auxiliando a gente aqui na reportagem, que também toca Umbanda, também é feito, tem uma longa história, e com certeza a gente vai entrevistar ele também, assim que ele aceitar, né? O pai Ezequiel, ele não entrevistou, porque o pai Ezequiel, ele é um pouco... ia falar muitas verdades. Mas aí a gente deixa para uma Deixa para a próxima, né? Deixa um tema bem... É isso. Então tá, pai, a gente fica por aqui, né? Você que está assistindo, muito obrigada. Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like, é muito importante a sua presença dentro do nosso canal, dentro da nossa religião. Qualquer dúvida, né, deixe aí nos comentários que a gente vai, com certeza, tentar sanar essa dúvida. Pai Nicolas, agradeço muito a sua presença. Mãe. É muito bom trazer uma religião um pouco diferente do que a gente está habituado, para desmistificar, para a gente ter outras opções também, né? Sim, você claro. precisa de várias opções, né? Sim. E é muito bom trazer esse conhecimento todo dentro dessa entrevista, apesar de pequena, mas de grande valor. Claro. Axé a todos, minha bênção. Axé a todos e até mais.